O canal Cinecultura apresenta Richard Gere deixa uma fortuna que faz os fãs chorarem. Ele foi um dos maiores galãs de Hollywood, um símbolo de charme irresistível em filmes que marcaram gerações. Mas Richard Gere tomou um caminho que ninguém esperava. Enquanto outros astros colecionavam mansões e estatuetas, ele escolheu desaparecer dos holofotes e abraçar uma vida de silêncio, simplicidade e propósito. Por quê? O que leva um homem que tinha tudo a renunciar ao glamour e da fortuna? Hoje, vamos mergulhar na história de um ator que trocou o brilho das câmeras pela serenidade de uma vida longe da fama. Vamos revelar como o protagonista de Uma Linda Mulher se tornou um ativista incansável, enfrentou governos poderosos e pagou um preço alto por suas escolhas. Como ele transformou sua fama em uma arma contra a injustiça. E por que essa decisão ainda emociona tantos fãs? Prepare-se para descobrir um lado de Richard Gere que poucos conhecem. Um lado marcado por coragem, perdas e um legado que vai muito além dos filmes. No fim, fica a pergunta: o que realmente importa? A fama que se apaga ou a paz que permanece? Fique até o final e compartilhe sua opinião. Porque às vezes, o maior ato de bravura é simplesmente desaparecer. De filho de vendedor a rebelde dos palcos. Richard Gere veio ao mundo em 1949, em uma cidadezinha próxima a Syracuse, Nova York. Filho de um vendedor de seguros e uma dona de casa, o dinheiro nunca sobrou em casa. A vida modesta moldou seu caráter, mas não limitou seus sonhos. Na adolescência, o trompete era sua paixão. Tocava com uma intensidade que antecipava a dramaticidade de sua futura carreira. A ginástica o desafiava fisicamente, a filosofia, mentalmente. Um jovem inquieto, que questionava tudo. Em 1967, uma bolsa de estudos para a Universidade de Massachusetts, Amherst, lhe abriu as portas. Filosofia e teatro ocuparam sua mente, mas 2 anos depois ele abandonou os estudos. Um diploma? Não. Ele queria viver a arte, não apenas estudá-la. Seu primeiro palco foi Seattle, depois Nova York. Pequenos papéis, audições frustradas, noites mal dormidas. O teatro de vanguarda o acolheu, mas a fama demorou a chegar. Ele não era um rosto bonito, era um artista. Aos 26 anos, ainda dividia apartamentos minúsculos com colegas de elenco. O sucesso? Uma miragem. Mas Gere não desistia. Cada réstia de luz no palco valia mais que um cheque gordo. Ele estava sendo lapidado, mesmo sem saber. O talento cru de Gere. Interpretando um condenado à morte, seu corpo imóvel, sua voz rouca e cortante como uma faca. O público prende a respiração. Ele não precisa de gestos. Cada palavra é um soco. A peça Killer's Head o obrigou a confiar apenas na voz, e ele entregou uma atuação visceral. Críticos chamaram de hipnótico. Diretores sussurravam: quem é aquele ator? Foi o primeiro sinal de que Hollywood precisava prestar atenção. Logo vieram papéis coadjuvantes em filmes como A Procura do Sr. Goodbar, onde interpretou um motorista de táxi perturbado, e Cinzas no Paraíso, um faroeste sombrio que mostrou sua versatilidade. Em Os Yankees Estão Chegando, ao lado de Vanessa Redgrave, ele já não era um rosto desconhecido. Mas faltava o estouro, o papel que o tornaria imortal, a recusa de Travolta, a chance de ouro. John Travolta disse não. O papel de Julian Kay, o gigolô de Los Angeles, estava livre. Richard Gere agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Gigolô Americano não foi apenas um filme, foi um fenômeno cultural. Gere apareceu na tela de terno Armani, arrogante e vulnerável, um homem que vendia amor, mas não o possuía. Sua cena de striptease ao som de Call Me do Blondie entrou para a história. A crítica torceu o nariz, mas o público enlouqueceu. Gere não interpretou Julian, ele se tornou Julian. A sensualidade era natural, não forçada. Diretor Paul Schrader revelou: ele trouxe uma perversidade que assustava e fascinava. O filme arrecadou 22 milhões de dólares, uma fortuna para a época, e redefiniu o conceito de macho no cinema. Gere, de repente, estava em capas de revistas, em outdoors, nos sonhos de milhões. Hollywood finalmente entendera. Ele não era um ator, era um ícone. Como o filme Um Oficial e um Cavalheiro solidificou o mito. Richard Gere vestiu o uniforme de Zack Mayo, um aspirante a oficial da Marinha, em Um Oficial e um Cavalheiro. O filme era uma bomba relógio. Romance proibido, treinamento brutal, diálogos cortantes. Gere mergulhou no papel, treinou por semanas, carregou troncos na praia, suou sangue nas cenas de ação. A recompensa? Uma das cenas finais mais icônicas do cinema. Zack entra na fábrica,
pega Debra Winger nos braços sob os aplausos das operárias e a música Up Where We Belong explode. O público chorou. O filme arrecadou 130 milhões de dólares, ganhou 2 Oscars e 5 indicações. Jerry, pela primeira vez, foi chamado de astro. Seu nome garantia bilheterias. Nos anos 80, ele era inevitável. De O Clube Cotton, 1984, a Poder Sem Limites, 1986, cada papel confirmava seu status. Aos 33 anos, o menino de Syracuse havia conquistado o mundo, e isso era só o começo. O risco que definiu um legado. Nos anos 80, Richard Gere já era uma estrela ascendente, mas escolheu um caminho que muitos consideraram suicídio profissional. A peça Bent, encenada em 1979, não era apenas um drama, era um soco no estômago da sociedade. No enredo, seu personagem, Max, era um homossexual preso pelos nazistas, forçado a usar um triângulo rosa e a negar seu amor por outro homem para sobreviver. Jerry mergulhou no papel com uma intensidade que deixou até os diretores assustados. Durante os ensaios, ele visitou arquivos históricos em Berlim, estudando relatos de sobreviventes. A cena em que carregava o corpo do amante, representado por uma pedra, foi tão perturbadora que espectadores saíam da plateia em lágrimas. O prêmio Theatre World Award veio, mas o verdadeiro impacto foi político. A peça tornou-se um símbolo da resistência LGBTQ+, em plena epidemia de AIDS, quando o tema era evitado até na Broadway. Enquanto colegas como Tom Cruise brilhavam em papéis seguros, Jerry enfrentou ameaças de grupos conservadores e perdeu contratos publicitários. Para ele, porém, valeu a pena. Bent não só redefine sua carreira, como provou que ele usava a fama para iluminar sombras sociais. Anos depois, em entrevistas, ele diria: "Aquele papel me ensinou mais sobre humanidade do que qualquer filme de sucesso." Uma escolha arriscada, sim, mas que cimentou seu legado como artista, não apenas como estrela. O policial corrupto e a prostituta que mudaram tudo. Em 1990, Richard Gere enfrentou 2 extremos: a escuridão de assuntos internos e o brilho açucarado de uma linda mulher. No primeiro, ele interpretou Dennis Peck, um policial de Los Angeles que traficava armas, manipulava colegas e destruía provas. Para preparar o papel, Gere passou semanas acompanhando detetives reais, incluindo um que foi preso por corrupção durante as filmagens. Sua atuação foi tão crua que, após o lançamento, fãs o confundiram com o personagem e o xingaram em restaurantes. Já Uma Linda Mulher quase não aconteceu. Gere detestou o roteiro inicial, chamando-o de fantasia perigosa que romantizava a prostituição. O estúdio, porém, insistiu. Em um teste de elenco com Julia Roberts, algo mágico aconteceu. Os dois riram tanto durante a cena da caixa de joias que o diretor Gary Marshall manteve a improvisação. Gere, ainda cético, impôs condições. Seu personagem, Edward Lewis, teria traços de cinismo e solidão, distante do príncipe encantado clássico. O resultado? Um fenômeno global. O filme arrecadou 463 milhões de dólares, transformando Roberts em uma estrela e Gere em um ícone do romance. Críticos reclamaram da simplificação do tema, mas o público amou. A cena do carro esportivo subindo a colina de São Francisco ao amanhecer, com Oh, Pretty Woman tocando, tornou-se um marco. Gere, ironicamente, odiava a música, mas aceitou o sucesso como parte do jogo. Os anos dourados e o preço da fama. A década de 90 foi uma montanha-russa para Gere. Em Somersby, O Retorno de um Estranho, 1993, ele interpretou um homem que pode ser um impostor ou um veterano da Guerra Civil retornado dos mortos. As filmagens no Tennessee foram caóticas. Chuvas torrenciais atrasaram cenas e Gere insistiu em fazer suas próprias acrobacias a cavalo, quase fraturando a costela. Em Noiva em Fuga, 1994, sua química com já famosa com Julia Roberts gerou fofocas. Ele a convenceu a dirigir cenas noturnas, algo raro para atrizes na época. Seu salário disparou de 2 milhões para 13 milhões de dólares, mas o preço foi alto. Em Justiça Vermelha, um thriller sobre injustiça na China, ele denunciou publicamente violações de direitos humanos, resultando na proibição do filme no país e em ameaças anônimas. Já As Duas Faces de um Crime revelou sua generosidade. Gere sugeriu Edward Norton para o papel do assassino sociopata, mesmo sabendo que o novato roubaria a cena. "Se o filme é bom, todos ganham", disse ele na época. Em O Chacal, enfrentou Bruce Willis em um jogo de gato e rato que exigiu treinamento militar.
Gere passou semanas com ex-agentes aprendendo a desmontar armas de olhos fechados. Apesar dos blockbusters, a crítica o acusava de comercial demais, enquanto ele investia em projetos pessoais, como o drama budista 7 anos no Tibete. Era um equilíbrio frágil. Como manter a integridade artística enquanto carregava o peso de estúdios bilionários? Dançando com Glória. Em 2002, Richard Gere fez o improvável. Cantou, dançou e conquistou críticos em Chicago. Seu papel como Billy Flynn, o advogado midiático que transformava assassinatos em espetáculos, exigiu meses de preparo. Gere, que nunca havia cantado profissionalmente, contratou um treinador vocal 3 vezes por semana. Nas coreografias, insistiu em não usar dublês, mesmo sofrendo com cãibras nas pernas. A cena de Razzle Dazzle, onde ele desfilava com um tapa de luva dourado, foi filmada 27 vezes. Ele queria perfeição. O diretor Rob Marshall duvidou dele inicialmente, mas Gere provou que podia ser um showman. O Globo de Ouro de melhor ator em comédia musical veio, mas o Oscar o ignorou. Curiosamente, Gere nunca reclamou. Em entrevistas, brincava: Billy Flynn não precisa de Oscar. Ele tem algo melhor: o público. O filme, vencedor de 6 Oscars, incluindo melhor filme, consolidou Gere como um versátil. Por trás das luzes, porém, havia um simbolismo pessoal. Assim como Billy manipulava a mídia, Gere dançava com a própria fama, usando-a para projetos maiores. Chicago não foi apenas um ápice artístico, foi uma declaração de que ele ainda tinha fogo criativo para surpreender. O Oscar que nunca veio. E por que isso não importa? Richard Gere é um dos maiores atores nunca indicados ao Oscar. Em O Homem de Cabeça de Fardo, sua atuação como um imigrante judeu foi aclamada, mas a academia preferiu ignorar. Em Chicago, mesmo com o Globo de Ouro, seu nome foi esquecido. Críticos especulam: seria por suas escolhas políticas, como defender o Tibete e criticar a China, ou por sua recusa em fazer campanhas por indicações? Gere nunca alimentou a polêmica. Em vez disso, investiu em filmes independentes como Palavras de Amor e Os Cavalos Também Sentem Saudade, onde atuou de graça para apoiar diretores novatos. Em 2023, ao ser questionado sobre o Oscar, respondeu: troféus envelhecem, histórias não. Enquanto colegas colecionam estatuetas, Gere coleciona impactos. Atuei para entender pessoas, não para ganhar prêmios, disse certa vez. E talvez seja essa a maior ironia: um ator tão brilhante que o sistema nunca soube como premiar. No fim, porém, são as plateias, não a academia, que guardam seu nome na memória. A luta incansável pelos direitos humanos e cultura tibetana. Richard Gere nunca foi apenas um astro de Hollywood. Desde os anos 80, ele se dedicou ativamente à luta pelos direitos humanos, se tornando um dos mais ferrenhos defensores da causa tibetana. Essa paixão não surgiu do nada. Em uma viagem à Índia, no início da década de 90, Gere conheceu o Dalai Lama e foi profundamente impactado pela serenidade e resiliência do líder espiritual, que havia sido exilado de seu próprio país. Gere então abraçou a causa com toda a força. Em 1993, durante a cerimônia do Oscar, Gere foi banido da China após usar o palco para denunciar as violações dos direitos humanos no Tibete. Hollywood, pressionada pelos grandes estúdios com interesses comerciais no mercado chinês, passou a considerá-lo uma persona non grata. Por décadas, ele foi marginalizado das grandes produções, mas jamais recuou. Richard Gere transformou sua influência em uma plataforma de resistência, usando sua fama para amplificar a voz dos que não podiam ser ouvidos. Em vez de ceder ao silêncio, ele escolheu a verdade. Mesmo que isso lhe custasse o estrelato, ele nunca pediu desculpas por suas posições. Para Gere, a integridade sempre valeu mais do que qualquer papel em um blockbuster. A fortuna que nunca foi ostentada. Nos bastidores de Hollywood, o nome de Richard Gere é sinônimo de integridade e discrição. Apesar de ter construído uma carreira de sucesso e acumulado uma fortuna estimada em mais de 120 milhões de dólares, ele nunca foi visto ostentando carros luxuosos ou festas extravagantes. Gere preferiu investir seu dinheiro em causas humanitárias e projetos sustentáveis, mantendo um estilo de vida simples e focado na espiritualidade. Desde os anos 80, quando protagonizou sucessos como Gigolô Americano e Uma Linda Mulher, Gere passou a ser um dos atores mais requisitados da indústria. Os cachês milionários se multiplicavam, mas ele decidiu não seguir o caminho tradicional dos astros. Em vez de mansões espalhadas por Los Angeles ou coberturas luxuosas em Manhattan, ele optou por investimentos mais reservados. Gere comprou uma vasta propriedade em Pound Ridge,
Nova York, onde passou a viver de forma quase reclusa, cercado pela natureza. Sua fortuna foi crescendo ao longo dos anos, mas ele nunca cedeu ao apelo da ostentação. Em entrevistas, ele repetia um mantra: o que possuímos não nos define, o que fazemos sim. E para ele, fazer a diferença no mundo era mais importante do que exibir riquezas. Seus milhões financiavam abrigos para refugiados tibetanos, programas de reabilitação para dependentes químicos e iniciativas ambientais. Para o público, Jer podia ser um galã dos filmes românticos, mas na vida real, ele era um ativista, um homem que nunca permitiu que o brilho do estrelato ofuscasse a sua verdadeira missão: usar sua fortuna para transformar o mundo. Richard Gere construiu um império imobiliário silencioso, quase invisível aos olhos do público. Sua propriedade em Pound Ridge, Nova York, por $1.500.000, foi transformada em um verdadeiro santuário natural, expandindo a área para incluir trilhas, estábulos e casas de hóspedes. A propriedade se tornou o refúgio perfeito para Jer, um espaço onde ele podia escapar do caos de Hollywood e se reconectar com a natureza. Ele descrevia o local como um santuário de paz, um lugar onde o luxo não era definido pelo tamanho da casa, mas pela tranquilidade do entorno. Ali, ele cultivava jardins, cuidava dos animais e vivia de forma quase monástica. Além de Pound Ridge, Jer também adquiriu um apartamento em Gramercy Park, Manhattan, e uma casa em Southampton, mas nunca fez questão de exibir suas posses. Em vez disso, ele alugava alguns de seus imóveis e destinava os lucros para suas fundações e causas sociais. Em 2022, sem alarde, Jer decidiu vender a propriedade de Pound Ridge por $28 milhões, um lucro expressivo em relação ao preço original de aproximadamente $1,5 milhão. Mas a venda não foi anunciada com pompa e circunstância. Não houve comunicados de imprensa, tampouco leilões extravagantes. Em silêncio, ele fechou o negócio e partiu em busca de um novo lar, mais discreto e ainda mais conectado à natureza. A fazenda ecológica que refletia sua filosofia de vida. Pouco tempo após a venda da propriedade em Pound Ridge, Richard Gere adquiriu um novo refúgio, uma vasta área de 31 acres em New Canaan, Connecticut. O plano? Transformar o local em uma fazenda ecológica, um espaço onde seus filhos pudessem crescer em contato direto com a natureza. A propriedade seria um santuário de sustentabilidade, com jardins orgânicos, sistemas de energia solar e espaços dedicados à preservação da fauna local. Para Jerry, essa fazenda representava mais do que um investimento imobiliário. Ela refletia sua filosofia de vida, focada em quietude e clareza. Em entrevistas, ele falava sobre o desejo de oferecer aos filhos a mesma conexão com a natureza que ele havia encontrado ao longo da vida. Porém, o projeto não saiu como esperado. Em 2024, apenas 2 anos após a compra, Jerry decidiu vender a fazenda por $10,75 milhões. A venda pegou muitos de surpresa. Afinal, aquele era o lugar onde ele pretendia construir um legado familiar sustentável. Mas para Jerry, o desapego sempre foi um princípio fundamental. Ele não via as propriedades como símbolos de status, mas como etapas transitórias de um caminho maior. Nada do que possuímos é realmente nosso, dizia. Tudo é temporário, inclusive nós mesmos. Assim, com o mesmo silêncio com que comprou a fazenda, ele a vendeu. E mais uma vez, a fortuna de Richard Gere se movia sem fazer barulho, seguindo a trilha de um homem que nunca precisou de castelos para se sentir grande. O Bedford Post Inn. Em meio ao frenesi de Hollywood, onde estrelas exibem mansões grandiosas e ostentam luxos excessivos, Richard Gere decidiu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de erguer palácios de concreto e vidro, ele escolheu restaurar uma antiga pousada em Pound Ridge, Nova York, transformando-a em um santuário de paz e bem-estar, o Bedford Post Inn. Para Gere, aquele projeto não era apenas um investimento, era uma declaração de vida. Ele queria criar um espaço onde o tempo parecia desacelerar, onde o som das árvores e o aroma dos vinhedos substituíam a cacofonia incessante da fama. Com apenas 8 quartos cuidadosamente decorados, o Bedford Post Inn foi concebido para ser um refúgio de tranquilidade, oferecendo aulas de yoga, massagens terapêuticas e uma culinária focada em ingredientes orgânicos e locais. Mas a visão de Gere não parou por aí. Em parceria com produtores italianos, ele lançou um vinho Brunello di Montalcino, batizado sob o selo Bedford Post. Para ele, o vinho era mais do que uma bebida. Era um símbolo de um ritmo de vida mais lento, mais profundo. Ele acreditava que cada taça carregava em si uma história, uma memória,
um convite para apreciar o momento presente. Enquanto muitos colecionavam carros esportivos ou mansões ostentosas, Richard Gere investia em experiências que alimentavam a alma. E foi exatamente essa visão que fez do Bedford Post Inn um verdadeiro santuário, onde cada canto contava uma história de paz, conexão e simplicidade. Um novo capítulo em Alcobendas. Em 2024, Richard Gere tomou uma decisão que surpreendeu muitos de seus fãs. Aos 75 anos, ele decidiu se despedir dos Estados Unidos e começar um novo capítulo em sua vida. O destino? Alcobendas, um subúrbio de Madrid onde adquiriu uma vila por 11 milhões de euros. Para muitos, a mudança parecia um passo inesperado. Afinal, por que um astro de Hollywood deixaria tudo para trás e se mudaria para um bairro residencial na Espanha? Mas a resposta estava na família. Gere se casou com Alejandra Silva, uma ativista social espanhola, em 2018. E foi por ela que ele decidiu fazer essa transição. Em uma conversa íntima, ele revelou: "Minha esposa me deu 6 anos para viver no meu mundo. Agora acho que é hora de eu viver no dela." E foi exatamente isso que ele fez. Em Alcobendas, ele encontrou um lar tranquilo, longe dos flashes, onde poderia ver os filhos crescerem em um ambiente mais simples e seguro. A casa, cercada por jardins e áreas verdes, foi escolhida não pelo luxo, mas pela paz. Era um lar para uma família que queria viver longe dos holofotes, em um ritmo mais lento, onde as manhãs eram preenchidas pelo som dos pássaros e as noites por conversas ao redor da mesa. Para Richard Gere, a mudança para a Espanha não foi um adeus ao passado, mas um abraço ao futuro. Um futuro em que a riqueza não estava nas propriedades, mas na presença daqueles que amava. Uma nova vida ao lado de Alejandra Silva. Em 2018, Richard Gere surpreendeu o mundo ao se casar com Alejandra Silva, uma ativista social espanhola 34 anos mais jovem que ele. A união trouxe uma nova perspectiva para a vida do ator, que já havia passado por 2 divórcios e enfrentava a solidão que muitas estrelas experimentam na fase final da carreira. Para Gere, Alejandra não foi apenas uma companheira, mas um sopro de vida. Ela o fez redescobrir o amor, a alegria simples de compartilhar os dias e, acima de tudo, a beleza de ser pai novamente. Em 2019, quando Richard Gere já tinha 70 anos, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, Alexander. 2 anos depois, em 2021, nasceu o segundo filho, cujo nome nunca foi divulgado publicamente. A paternidade na terceira idade trouxe desafios e alegrias imensuráveis. Gere, que já havia criado um filho do casamento anterior, sentiu-se revigorado. Em entrevistas, ele falava com os olhos brilhando sobre a chance de acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras e os primeiros sorrisos de um bebê, algo que ele jamais esperava viver novamente. E foi por essa nova família que ele decidiu deixar a agitação de Hollywood para trás e começar uma vida mais simples na Espanha. Alejandra, que sempre foi apaixonada por causas sociais, influenciou ainda mais a visão humanitária de Gere. Juntos, eles passaram a apoiar projetos de assistência a refugiados e programas de educação para crianças em situação de risco. Para o ator que já havia vivido tanto, amar e ser amado por Alejandra Silva foi o maior presente. E ali, longe dos flashes e das festas glamorosas, Richard Gere encontrou o que buscou a vida inteira: um lar, uma família e um propósito que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Um homem que abriu mão do brilho e do poder. Para Richard Gere, essa mudança não foi uma fuga, mas uma libertação. Ele passou a viver uma vida definida por aquilo que ele chama de liberdade rara de ser completamente humano, sem a máscara da fama. Em um mundo onde tantos vivem para serem vistos, Gere escolheu ser invisível, mas intensamente presente para sua família, seus filhos e suas causas. Essa escolha não foi fácil. Ele renunciou a papéis em grandes produções, recusou convites milionários e decidiu redefinir o que significa sucesso. Para Gere, sucesso não é estar no topo da lista dos mais ricos ou mais influentes. Sucesso é acordar todos os dias em paz, cercado por quem se ama e sem precisar provar nada a ninguém. E assim, ele abandonou uma fortuna que muitos não conseguem compreender: a de viver sem pressa, sem ruído e sem explicações. Porque no fim das contas, a paz que ele conquistou vale muito mais do que qualquer patrimônio milionário. Richard Gere poderia ter seguido o caminho tradicional das estrelas de Hollywood, acumulando prêmios, carros de luxo e capas de revista. Mas em vez disso, escolheu a simplicidade, a integridade e a paz.
Aos 75 anos, longe do frenesi da fama, ele encontrou seu verdadeiro propósito: ser um pai presente, um marido dedicado e um ativista incansável pelos direitos humanos. Enquanto muitos buscam o sucesso a qualquer preço, Jerry provou que o verdadeiro triunfo está em abrir mão do supérfluo para abraçar o que realmente importa. Agora, pare um instante e pense: o que realmente define uma vida bem vivida? É o que conquistamos ou o que compartilhamos? Comente aqui embaixo. Queremos saber o que você levaria consigo se tivesse que deixar tudo para trás. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixe seu like agora mesmo e compartilhe, porque no fim das contas, a verdadeira fortuna não está no que acumulamos, mas no que deixamos para o mundo. E se você gosta de histórias que inspiram, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder.